Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que caiu de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Gabriel, ou você pode me chamar de Leite, ou você pode me chamar de Dum, mas não faz diferença porque esse vídeo é só um monólogo. E recentemente eu desloquei meu braço jogando bola. Se você já machucou, sabe como é que é o processo, você vai no hospital, aí você tem que ficar de repouso, e você tem que usar geralmente um antipó, um gesso, enfim. Eu estava de repouso, como me pediram, e eu estava mexendo no Facebook. Não me pergunte por que eu estava mexendo no Facebook. Acabou que eu me deparei com um post de um cara num grupo assim bem antigo de jogos, falando que ele estava cansado de ser cobrado e que a vida, não sei o contexto da vida dele, mas ele falou que não estava muito bom e que agora ele só queria se lembrar da infância dele. E ele estava jogando o jogo que o primeiro jogo que eu joguei e zerei e platinei na minha vida, tá ligado? E eu parei de encarar tudo como só uma coincidência e fui realmente jogar, até porque com o controle não machucava tanto meu braço quanto jogar no teclado e no mouse. E assim iniciou uma das jornadas de autodescoberta mais inesperadamente óbvias da minha vida. Porque eu tava com um pote de ouro que é os jogos que eu joguei quando eu era muito moleque, e eu era muito moleque nessa época mesmo. E eu pensei, por que não fazer um vídeo sobre isso, né? Mas sobre o que é esse vídeo? É uma mistura das curiosidades desses jogos, e são muitas, e são muito boas, desde arquivos de pornô na porra do jogo do Bob Esponja, até o, a história do cara que ajudou muito a criar o universo de Donald Ducks, e até a ligação do o segundo jogo da franquia do Homem-Aranha do PlayStation 1 e sua relação com 11 de setembro. E se você tá achando que eu tô falando barbujas aqui, falando merda, eu não tô. Realmente, no vídeo você vai ver. Mas o vídeo não é só sobre as curiosidades, o vídeo também é sobre uma crítica minha aos jogos, que eu sempre quis dar, gosto muito de estilos de vídeo de review, para dar um contexto a mais sobre o que aconteceu em 2005. Não era mais a época do PS1, mas meu pai já tinha o videogame há muito tempo. Ele nunca foi um cara muito ligado nos videogames da vida, mas ele se envolveu nessa cultura assim sem mesmo saber quando ele me teve. E depois de muito pouco tempo, lá pra 2009, 2010, meu pai comprou um PlayStation 2, tanto pra ele quanto pra mim. E o PlayStation caiu total no esquecimento, velho. E bem, eu falei da minha principal influência que me levou a fazer esse vídeo, mas a real é que não foi minha real motivação. Eu tô numa fase da minha vida em que conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, já dizia o Sócrates do Corinthians. Só que, cara, acho que você não tem noção o quão impactado eu fiquei com essa gameplay, porque eu lembrei de sonhos que eu tinha quando eu tinha 4 anos de idade, cara. Sabe o que que eu lembrei do meu primeiro pesadelo, mano. Eu sei quem me causou o meu primeiro pesadelo, foi a porra do meu pai. Cai o muro de Berlim, a Jade Tupiniquins e na amarela de tocar algo assim. Hoje em dia talvez se eu não tivesse nesse jogo da rima, estaria 7 palmos abaixo de terra, rosas vermelhas caídas e meus camaradas lá em cima. Quando uma pessoa morre, o que se chama alma é apenas um monte de carretéis de memórias que morre com o corpo. Cemitérios e funerais são para os vivos, não para os mortos. Quando saio para visitar o túmulo de Gary, quase consigo sentir a presença dela. Mas visualizar o que realmente está lá, agora um monte de ossos e um caixão, sinto que não é da minha responsabilidade, visitar os mortos. Pensar em almas vagando por aí, espiando janelas e procurando corpos para entrar, é tudo simplesmente ridículo. Quando morremos é o fim. Todas as memórias que armazenamos simplesmente desaparecem, como em um computador. Eu penso na morte como paz e escape total. Você está além das garras de todos aqueles que querem te esmagar. Não tenho apreensão nem medo da morte. Não acredito em vida após a morte. Conheci tantas pessoas que passaram a vida se preocupando com a vida após a morte. Somos como uma erva daninha. Você a vê, passa por ela e não pensa nada a respeito. Somos como essa erva daninha. Temos nossa vidinha e quando a gente morre, a gente morre. Nada mais justo que o primeiro jogo da lista ser o primeiro jogo que eu zerei e platinei, sendo ele Disney de Donald Duck Going Quackers, ou Disney de Pato Donald Coringando. Cara, esse jogo é, na verdade, uma homenagem ao Karl Barks, que, caso você não saiba, foi ele que criou o Tio Patinhas, Irmão Metralha, e outros vários personagens que foi, assim, importante pra obra de DuckTales, os Pato Donalds, os universos ali dos patos. E é muito bacana isso, achei muito bonito, tá ligado? Que eu acho o jogo também uma forma de arte. E esse jogo até que teve uma boa recepção, só que você deve contar que ele tem, tipo, umas 6 versões diferentes, por assim dizer. PlayStation 2, GameCube, Game Boy Color, Game Boy Advance, PlayStation 1. Então teve bastante versão. O jogo foi feito pela Ubisoft, então eles se separaram em vários estúdios de lugares diferentes. E esse daqui, se eu não tô enganado, foi feito pela Ubisoft de Xangai. E ele é basicamente, pra falar a verdade, meio que um remake ali mesmo. Dá pra você, se você comparar com todas as versões, a versão de PlayStation 1 tem o pior gráfico. Pior até que o Nintendo 64, inclusive. Isso é bem interessante. E bem, tava na edição aqui desse vídeo e eu acabei descobrindo um negócio bem legal, que é um vídeo de um protótipo
possivelmente, que não foi catalogado ainda, eu pelo menos não vi nada sobre. Basicamente eu descobri que a IGN há 14 anos atrás fez um tanto de upload dessa gameplay, desse jogo, tanto da versão de PlayStation 1, tanto do Nintendo 64, só que eu não sei o que eles estavam na cabeça, mano. Inclusive, um dos poucos vídeos que tem um pouquinho mais de view, que é 2K de view só, teve um cara que falou o que a IGN tava pensando quando eles postaram isso. E, mano, realmente, velho, porque isso é um protótipo nunca lançado, que ninguém tem acesso. Mano, essas. Dá claramente pra você ver as engrenagens, em vez de usar estrelinha, tá ligado? Os sons que eles usam, dá pra ver que era muito tipo um placeholder, tá ligado? Um bagulho bem protótipo mesmo. E, enfim. E ele é um jogo ok, não é muito bom, não é muito surpreendente. Foi o primeiro jogo que eu zerei e platinei, e talvez foi esse jogo que eu zerei e platinei porque o jogo é realmente muito fácil. Ele foi feito pensado pra ser jogado por crianças. E realmente, se você jogar o jogo, você vê que ele é bem facilzinho. E, inclusive, teve uma crítica do jogo, muita gente que eu vi fazendo review, e também críticas antigas do jogo, tipo, na época, lá pros anos 2000, falando que ele é uma cópia de Crash. E, cara, ele realmente é meio que uma cópia de Crash. Ele copia bastante a jogabilidade. É um jogo plataforma linear, só que é 3D, usando o que o Crash, o dono do Crash, o que os desenvolvedores do Crash na época diziam, que era olhar pela bunda do Sonic. Que aí foi assim que eles desenvolveram o Crash. E esse jogo é muito isso, você fica o tempo todo numa questão olhando pra bunda do Donald, e depois às vezes você vai pro 2D. Viajando um pouco mais nesse jogo, cara, esse jogo aqui, quando eu zerei ele e platinei muito rápido. Só que eu não sabia do principal, quando você zera esse jogo, que você libera as roupinhas que o Pato Donald pode usar, tá ligado? E eu não sabia disso, mano. Eu só fui descobrir quando eu fui jogar esse jogo esses dias atrás. E bem, falando da história do jogo, tá o Pato Donald, o Gastão e o Professor Pardal, que são também todos os personagens que o Karl Barks criou. E eles estão vendo a TV e tá a. Porra, eu esqueci o nome do Pato Donalda. Enfim, a Pato Donalda tá lá e ela fica. Ela tá sendo entrevista. Ela tá fazendo uma entrevista pro um templo do mal. Aí ela é capturada e o Gastão fica tipo, não, eu vou salvar ela, tá ligado? É isso. E o Pato Donald fica tipo, não, mano, vai tomar no cu. Só que aí o Gastão vai e pula assim na máquina e o professor Pardal explica que ele usou basicamente toda a energia pra usar a buceta. E ele fala, cara, aí o Pato Donald fala, não, eu vou te ajudar e eu vou salvar a Pato Donald. Aí é isso aí, seu jogo começa. O segundo jogo da lista é Batman Gotham City Racer. E explicando brevemente minha história desse jogo, o meu pai me levava às vezes pra comprar os jogos com ele. Então ele escolhia lá uns jogos dele e eu escolhia os meus. Só que o meu pai dava muito piteco nessa época nos jogos que eu queria comprar, tá ligado? E como um pai também, eu dou razão a ele, porque ele queria que eu não comprasse jogos violentos, nem jogos muito. Enfim, que fossem me impressionar muito, porque eu era muito criança de fato. E aí eu me privava a jogos mais infantis mesmo, tá ligado? Mais jogos de super-herói, eu nem conhecia tantos super-heróis assim, mas aí eu comecei a conhecer por causa dos videogames, de Mickey, de Pato Donald, tá ligado? Tipo, coisa infantil que tava ali no meu alcance. E foi nessa que eu acabei me esbarrando com o Batman Cidade Gotham Corrida. Sim, essa é a tradução mais ou menos como ficaria. E o jogo é uma bosta, cara. Tipo, eu lembro que quando eu era criança, eu não conseguia passar da primeira fase. Mas, mano, que bom que eu nunca zerei esse jogo, porque esse jogo é um cocô gigante, maluco, mano. Pra quem curte jogo ruim, velho, esse jogo é um prato cheio pra você. É um jogo de carro, que você controla o Batman dentro do carro. E você tem que. Você segue meio que uma história ali dos desenhos dos anos 2000, 1990, do Batman, daquela DC toda. E o jogo. Ele tem um apelo ali, eu acho que é muito pelo desenho. Só que aí você joga o jogo e você vê, mano. O jogo é realmente, tipo, um gráfico meio feio, tá ligado? E já tava no final da vida do PlayStation 1, então foi um bagulho meio jogado, meio seco. E os inimigos, sei lá, mano, esse jogo é meio torto. Não curti ele, fui jogar ele hoje em dia, não consegui nem zerar ele. Ele é muito, muito ruim mesmo. De 0 a 10 eu dou 0 e foda-se. Push out. Layer 03. E vamos ao terceiro jogo da lista, Mickey Mania, ou Mickey Wild Adventure, ou nas traduções, As Aventuras Atemporais do Mickey Mouse, ou As Aventuras Selvagens do Mickey Mouse. Esse jogo é difícil pra caralho, mano. Tipo, não difícil legal, mano, difícil injusto. O jogo realmente é um pouco injusto mesmo. Mas o jogo é muito brabo, mano. Muito legal, muito divertido. Se você ignora que você tá apanhando o tempo todo do jogo. O jogo é um port pra. Eu não sei se foi do Super Nintendo ou do Mega Drive. Mas é um port, mano, que foi lançado muito no final da vida dessa geração antiga, que foi pro PlayStation 1, e é um port muito bom. Muito bom mesmo. Tô falando sem meme nenhum, velho. Porque eles melhoraram muitas cores, muitos efeitos, tá ligado? Tipo, não foi um bagulho preguiçoso, não. Os caras já pegaram um jogo que já era bom e transformaram melhor ainda. O único adendo pro jogo é realmente
Pô, mano, o jogo era muito difícil, velho, muito difícil. Eu lembro quando eu era criança, tinha umas fases que eu sabia que eu ia ter que tomar dano. Que eu não ia conseguir passar se eu fosse muito lento. Então eu só tinha uma estratégia de atravessar o mais rápido possível, tomando o máximo de dano que eu puder, porque eu sabia que era melhor eu sacrificar uma vida do que sacrificar várias naquela fase. E tadinho de mim, mano. Nunca consegui zerar esse jogo quando eu era criança, mas eu fiz essa tarefa hoje em dia e o boss final é uma bosta. Não gostei do boss final. Achei ele. Cara, achei ele muito enrolado. Tipo assim. Mano, parecia que eles enrolaram só pra deixar o jogo mais difícil, tá ligado? Foi isso que eu senti no boss final. E o jogo são várias. Você vai passando por várias épocas do Mickey. E isso era muito legal quando eu era criança, porque eu tinha alguns desses DVDs do Mickey, tipo o DVD dos fantasmas, que inclusive era uma fase que eu ficava muito preso quando eu era criança. É, mano, eu lembro de ver esse DVD e depois jogar esse jogo e falar, não, é dessa aventura, pá. E outras várias aventuras. E, tipo, o primeiro desenho do Mickey, né? É bem legal, é um jogo bem nostálgico, assim, não numa questão, pra mim, também é, né, um jogo muito nostálgico pra mim, mas eu acho que do Mickey em si, sabe? Eu acho que era uma aventura uma experiência muito legal que eles tentaram passar pros consoles. E vamos falar agora de um jogo que, assim, porra, mano, eu gosto muito desse jogo. Chama Lego Racers. E ele é um jogo de corrida muito bom. Pra um jogo só de Lego de corrida. Porque, se você não sabe, jogos de corrida, geralmente de desenho, de marcas mais famosas, são feitas mais pra ganhar dinheiro, tá ligado? Tipo, alguém vai lá, pega a licença, faz o jogo, ganha um notão e acabou. Só que Lego Racers talvez tenha sido isso, tá ligado? Não tô falando que não foi. Mas é um jogo muito bem feito, que envelheceu como vinha, assim. Realmente, inclusive ele foi notado, eu vi em algumas comunidades no YouTube, ele foi muito comentado por causa do sistema do Power Up dele. Que é um sistema, assim, muito interessante mesmo, cara. Ele pega, são vários bloquinhos que você pega, e o amarelo você deixa trap, o vermelho você taca trap, e o verde são de velocidade. E quando você pega um bloquinho branco, ele te dá, tipo, um Power Up desses. Então, por exemplo, você pega um amarelo, mas você pega dois blocos brancos e você vai fazer uma armadilha mais fodinha. E você ia pegar um bloco verde normal, só que aí você pegou mais três blocos verde, aí você vai teleportar pelo mapa, tá ligado? Isso é muito doido, cara. O jogo também faz vários caminhos curtos pra você pegar. São mapas muito vivos, mapas com muita alma, tá ligado? E não só isso, mas é um jogo com muita alma, tá ligado? Ele pegou muita essência do Lego de ser criança, tá ligado? Acho que o Lego tem muito de ser moleque mesmo. Tipo, a música do jogo. Porra, a música do jogo Mano, eu ouço o jogo. Ah, cara, tô falando até. Falando com nada aqui. A música do menu, cara, quando eu ouço ela, eu sinto que eu tenho 6 anos de novo. Tipo assim, sério. Ele recebeu um port também pra Game Boy Color. E o port não é bom, tá ligado? Mas achei interessante falar, ele também foi portado pro Windows, pro Nintendo 64. Bem, na verdade eu tenho uma crítica a Lego Racers, que é a dificuldade dele, porque a dificuldade do jogo não é as corridas em si, mas é porque cada circuito que você pega, você meio que tem um rival e você libera as coisas dele, tipo acessórios e os acessórios do carro dele também. E você não tem que necessariamente ficar em primeiro em todas, mas você tem que ficar acima dele e ficar em primeiro. Só que às vezes, mano, tipo assim, se você erra uma vez na corrida, cara, acabou. E você não pode reiniciar a corrida, tipo, quando você reinicia o circuito, você reinicia o circuito inteiro, tá ligado? Então você só tem uma margem de erro até a primeira corrida. E eu acho que são 3 ou 4 corridas que você faz em um circuito. Ou seja, você pode errar quantas vezes você quiser na primeira e depois você tem que fazer 3 corridas sem errar nada. Ou vamos supor que você ficou em primeiro e o cara ficou em segundo. Você vai poder ficar em segundo em uma corrida. Tá ligado? E dá pra fazer umas coisas interessantes com esse bagulho de rival. Por exemplo, teve algumas corridas que o rival, eu fiquei em segundo, mas o rival ficou em terceiro. E aí por causa disso eu pude relaxar mais durante todos os circuitos, tá ligado? E, enfim, é mais essa minha crítica ao jogo. Escape ou A Fuga dos Macacos. Esse jogo é muito legal, mas falando da minha história pessoal, na verdade o Ape Escape não é da minha fase de PlayStation 1, ele é da minha fase de PlayStation 2. E não, eu não comprei esse jogo. O meu amigo tinha esse jogo. E eu tinha Ape Escape 3 de PlayStation 2. E aí quando eu vi que ele tava jogando um jogo que veio antes, tá ligado? Eu fiquei doido, mano. Eu não sabia que existia. E eu sempre quis jogar. E eu falei, por que não jogar agora? E eu fiquei muito decepcionado com esse jogo, mano. Que eu pensei que eu ia me divertir horrores. E, não, mano, eu fiquei muito puto, velho. Porra, no final do jogo eu não tava aguentando mais esses macacos. Não que o jogo não é bom, cara. Eu vou explicar aqui.
vou criticar o jogo também, mas ele é um jogo bom. Ele é realmente um jogo muito bom pro PlayStation 1. Mas não é um jogo que me pegou muito, mano. Eu cheguei no final do jogo, eu realmente só queria achar o Spectre. E aí, porra, mano, nossa, eu já vou falar agora, mano. Porra, mano, chega no final. Não, chega no quinto capítulo do jogo e o jogo já começa a falar, você vai achar o Spectre, hein? Aí você não acha o Spectre. Aí ele enrola você mais capítulo e você fica todo orando. Você vai achar o Spectre. O Spectre tá aí. E se você não sabe o que é o Spectre, é o vilão do jogo. É um macaco branco emo. É. E você vai achar o Spectre. E você fica lá. E, pô, vai 2 capítulos, os caras te enrolando até você realmente lutar contra o Spectre. E detalhe, o verdadeiro Spectre, você tem que fazer 100% do jogo quase pra matar ele. Então, porra, mano, vai se fuder, velho. Cara, eu fiquei puto, mas isso realmente estragou muito o jogo pra mim. E não é que o jogo não é bom. O jogo é muito bom. O Escape foi um jogo, assim, que usou... Foi um dos primeiros jogos a usar o DualShock. DualShock, se você não sabe, é os 2 joysticks do seu controle. E eu sei que hoje em dia ninguém liga pra porra dos joysticks, tipo, não numa questão de não ligar porque vocês não usam, mas porque, foda-se, tá ligado? Por que tem a ver os caras ter usado DualShock? Só que a PlayStation criou o DualShock, tá ligado? Ela meio que fez essa porra aí e patenteou e tratou isso como se fosse. Porra, sabe quando o Wii lançou, mano? Então, era isso só que no PlayStation. E o Escape faz muito uso disso e eu achei isso muito legal, principalmente nos minigames do jogo. Que dá pra ver que os caras tava tentando experimentar, velho. E é muito legal ver gente tentando experimentar esse tipo de coisa, tá ligado? No início, que dá pra ver que eles estão com a criatividade muito elevada. Não sei explicar, mano. Pelo menos eu gosto de ver esse processo criativo dos desenvolvedores. Escape é um jogo muito legal, o gráfico é lindo. Tipo assim, é impressionante ter isso no PlayStation 1. Mas foi um jogo que foi feito ali no. Onde tava o pico do PlayStation 1, tá ligado? Em questão de performance. Então era meio esperado. Inclusive, as minhas críticas, tipo, quando eu critico o jogo do Pato Donald e critico o jogo do Batman em questão de gráfico, é porque, porra, os caras fez no final do jogo, no final do PlayStation 1, tá ligado? Então tinha como o jogo ser um pouquinho mais bonito. Tanto que Lego Racer foi um jogo que foi feito, inclusive, no mesmo ano que o Escape. E é um jogo que ele é mais bonitinho que Batman Gotham City Racer, que é um, porra, parece que eu tô jogando, sei lá, mano. Um jogo de PC 98, velho. Pô, bagulho feio do caralho, mano. E me desviei um pouco do assunto, mas que é um jogo que você tem que. É um jogo mais de. Que você joga quando você é criança. Você vai se divertir mais quando você é criança, tá ligado? Porque é um jogo que você vai, pega o seu save, pega mais macaco, pega 100%. Tá ligado? Eu acho que é um jogo que. É um tipo de jogo que você tem que pegar mais 100% pra você se divertir mesmo. É um jogo de exploração. De colectatom. É um colectatom de macaco, tá ligado? Essa é a minha. Tom e Jerry in Trap House, ou Tom e Jerry na Casa das Armadilhas, ou um bagulho assim. Mano, esse jogo, ele é muito feio quando você abre ele. Assim, dá pra ver que eles usam umas imagens meio... Sabe quando você usa um PNG, mas o PNG não tá totalmente apagado o fundo, aí fica um bagulho meio aqueles pixelzinhos aparecendo? Então, é foda ter isso aí num jogo, tá ligado? Mas o jogo é muito bom. Não só muito bom, ele experimenta uma coisa nova, ele experimenta um gênero, assim, que existe, tá ligado? Esse gênero aí de que você fica, porra, surrando seu amigo o jogo inteiro, o jogo é sobre isso, surrar seu amigo. Só que, sei lá, cara, eles não só tentaram um negócio novo, assim, eles capturaram a essência do show Tom e Jerry muito bem, mano, e isso é muito difícil em jogo, tá ligado? Às vezes os caras querem só ganhar dinheiro, eles fazem um jogo, foda-se, pode ser um jogo bom, mano, mas que não captura a essência do bagulho, não captura a essência do show mesmo, do desenho, da obra que eles estão tentando fazer uma versão de um jogo. Então, esse jogo faz muito, muito, muito bem isso, mano, tipo... Eles pegam coisas, tipo, a namoradinha do Tom e o cachorro, e aí tem os patinhos, mano, o episódio dos patinhos, tá ligado? E o jogo é basicamente, você controla o Jerry, se você tá jogando de single player, e você tem o objetivo de matar o Tom na porrada e achando armadilhas que vai desde você ligar a TV pra ele acabar assistindo, ou ligar o rádio pra ele dançar com uma música, ou deixar o bagulho de passar roupa pra cair na cabeça do cara, ou ele tomar uma geleira com a geladeira, que não faz muito sentido pra pensar agora. E fica nisso, mano. Termina a história dele em no máximo 1 hora, 30 minutos, mano. No máximo, assim. Dá pra você zerar em 30 minutos esse jogo tranquilamente. E porque não é um jogo muito single player, pra falar a verdade. É um jogo que dá pra ver que foi mais feito pro multiplayer. Tanto que o modo single player é a tela dividida, mano. Tipo. Mas eu sinto que se tivesse sido um pouco mais trabalhado, talvez até se lançasse um remake do jogo, nem remake, mano, mas pegassem a essência do jogo, né? Uma tela dividida, ou talvez uma tela dividida em 4, e fizesse um jogo de Tom e Jerry hoje em dia, eu acho que seria um jogo que daria muito certo, porque é um jogo assim muito, muito bacana, muito experimental, que não é muito feito hoje em dia. Ele só precisa de mais objetivos, de mais história, de mais fases, de um jogo ser mais completo. Já ouviu falar sobre o Habbo Hotel? O melhor lugar para encontrar amigos? Há um mundo inteiro no Habbo para você explorar e fazer o que quiser. Trilogia Crash 1, 2 e 3. E, mano, eu era muito fanboy de Sonic quando eu era criança, cara. E por que eu fico indignado que até hoje em dia eu sou fanboy de Sonic?
Cara, porque eu cresci com Crash, mano. Eu tinha um CD que era um e 3. Eu tinha todos os Crashes. Era um CD com os 3 Crash. E, mano, muito foda, simplesmente. Era o maior jogão bom. E eu não acredito que, tipo, eu virei ceguista, tá ligado? Eu não, assim, não sou ceguista, mano. Mas é que eu realmente gosto muito de Sonic até hoje. Acho que se o Sonic lançasse um jogo bom, eu ia ser o primeiro a fazer, tipo assim, soltar foguete. Ai, meu Deus do céu. O Crash 1 é muito difícil. O Crash 2 e o Crash 3 não são tão difíceis assim. E eu sei que eu falo da dificuldade, e eu falo mesmo, porque o Crash 1 é difícil pra caralho. E é difícil nas partes erradas pra porra. Mano, tu dá um. Mano, nossa, cara. Nossa, velho. Mano, o Crash, ele não vai pra onde você quer ir no primeiro jogo, mano. Ele vai onde ele quer ir. Ele é mais pesado, ele é mais leve às vezes. Eu não sei, mano. Me incomodou muito, foi muito difícil zerar o Crash 1. Mas foi o primeiro, então eu tive que tomar vergonha na cara e zerar. Mas o que eu gostei de zerar 1, 2 e 3 na sequência é que eu vi a evolução, ao contrário do que eu fiz com o Resident Evil, que eu vi a desevolução. Só que na franquia de Crash eu acho que é mais interessante começar pelo 1 do que começar pelo último. Por quê? É muito... Mano, dá pra ver as coisas que eles reutilizaram, dá pra ver onde eles pararam na história. Mano, é um bagulho... Crash é muito linear, mano. Mas não é um linear ruim, é um linear bom, velho. É um linear, tipo assim, que ele te bota... Tipo, você senta assim, vai lá, zera e é legal, mano. Mano, Crash é muito legal. Crash é muito bacana. E eu sinto que eu não dei tanto valor quando eu era criança. Porque se um dia eu fazer os vídeos que eu penso em fazer pros jogos de PlayStation 2 também, né? Eu tive os 2 jogos de PlayStation 2, que é o Twin Sanity e o... O que ele fica malucão lá, sobe em cima dos bichos, sei lá, foda-se o nome. Mas eu vivi muito com Crash, mano. Dei muita bobeira de não dar muito valor quando eu era criança. Eu nunca tinha zerado os Crash tirando o 3. O 3 eu já tinha zerado. Mas o 1, o 2 eu nunca tinha zerado, mano. Eu lembro que o 2 era meu preferido, tá ligado? Quando eu era moleque. Hoje em dia não é. Depois que eu joguei o 3, porque o 3, que nem eu tava falando, é uma linearidade, tá ligado? E aí chegando no 3 é uma masterpiece, mano. Sem maldade. O 3 realmente merece ser o melhor. O 1 e o 2, eles têm ideias, todas as ideias necessárias foram pro 3, tá ligado? Sem entender, tipo, 1 e o 2 foram tão necessários quanto o 3, mas o meu favorito é o 3. You pest. Tails. Resident Evil 3 Nemesis. E, mano, eu corri muito de Resident Evil a minha vida toda, velho. Eu não gostava de Resident Evil. Não sei, mano. Acho que o que me fez não gostar de Resident Evil foi que eu nunca joguei os originais, mano. Porque Resident Evil 3 me pegou assim de início. Eu fui jogar e eu já tava com receio de jogar Resident Evil, porque eu sei que eu não gostava. E, cara, eu só fui me lembrando e jogando. E aí eu peguei e zerei todos. Eu zerei 1, o 2 e o 3 de PlayStation 1, porque é muito bom. O meu favorito virou o 3 mesmo. E eu vou explicar um pouco da minha história, porque Resident Evil é manjado, mano. Não vou ficar falando de Resident Evil, bibibobobó. No começo do vídeo, eu falei que quem causou meu primeiro pesadelo foi meu pai. E foi mesmo, adivinha só, ele estava jogando Resident Evil 3 Nemesis. E você sabe por que me causou um pesadelo, cara? O problema não foi ele jogar Resident Evil 3 Nemesis. Eu fui olhar ele jogar, né, mano? Eu fazia muito isso quando eu era criança. Eu não gostava de jogar muito no PlayStation 1 à noite, eu ficava com muito medo. Mas eu gostava de ver meu pai jogar. Isso de dia e de noite, mas é porque geralmente meu pai chegava de noite do trabalho. Ele ia jogar e eu ia ver ele jogando. E, cara, ele botou, tipo assim, tudo escuro, tudo. E foi jogar esse jogo. E, mano, eu acho que meu pai, se ele jogou 2 vezes esse jogo, foi muito. Porque o meu pai é muito ruim em Resident Evil 3, mano. Eu lembro, ele tomou um sacode pro jogo. Tipo assim, o meu pai não conseguia passar das primeiras partes de Resident Evil 3. Eu acho que ele nem chegou a salvar o jogo direito. Só que, mano, toda vez que você morre no Resident Evil 3 é uma cena grotesca, tá ligado? Tipo, não é sendo uma cena grotesca. Hoje em dia é polígonos. Só que na época, tá ligado? E inclusive eu com 4 anos, em 2000, sei lá, 2008, 2009, 2007, sei lá que ano que eu tava, eu era muito novo, mano. Eu vi meu pai morrer várias vezes, tá ligado? E chegava zumbis, e aquela introdução repetia toda hora. Mano, ele foi a causa do meu primeiro pesadelo. Meu primeiro pesadelo foi basicamente eu sonhar que eu tava vivendo Resident Evil 3, que a Jill era minha mãe. Aquela cena que o helicóptero chega e ela olha assim, acho que ela tá na frente da delegacia. Cara, aquilo ali, aquela cena aconteceu no meu sonho. E eu lembro muito bem de eu imaginar que a Jill era minha mãe, cara. Eu fiquei com muito medo. Eu lembro que eu só não me caguei porque, sei lá, tava dormindo mesmo, porque senão eu me cagava na cama ali, né? E essa é a minha história com Resident Evil 3 Nemesis. A real é que eu nunca joguei direito o jogo quando era criança. E acho que quando eu joguei foi muito pouco, porque eu não só era difícil, eu tinha muito medo. E eu acho que jogar todos os Resident Evil foi muito importante pra mim. Hoje em dia, agora, eu falo, porque me ajudou a lidar, sinto que me ajudou a lidar com os meus medos. Isso, falo real, tá ligado? Achei isso muito foda mesmo. Eu jogar um jogo e superar meus medos, tá ligado? Mas é isso aí, pau no cu do Nemesis, bora pro próximo jogo.
Eu, tipo assim, eu tenho um amor profundo pro Metal Slug. Eu já vou falar que a nota é 1000 nesse jogo aqui. E é isso aí. Metal Slug X lançou em abril de 2001. Assim, não acho que importa muito, mas é só pra retratar como que, pô, foi lançado não só no final da vida, mas é porque Metal Slug foi portado pra, tipo, todo console e bagulho que tem como você jogar, vai ter Metal Slug, tá ligado? Provavelmente, eu acho, que depois que lançou, né? Mas, cara, Metal Slug é muito manjado pra eu ficar... Então eu vou contar mais experiências minhas, que nem eu fiz com Resident Evil 3, que Metal Slug era um dos poucos jogos violentos que eu podia ter, tá ligado? Então, e era um jogo fácil. Não que Metal Slug seja fácil, não é, mano. Só que quando você pode morrer infinito é fácil, tá ligado? Então, era um jogo que eu zerei muitas vezes Metal Slug. Eu acho que Metal Slug é um dos jogos que eu mais zerei na minha vida, provavelmente. Porque, porra, velho, eu tinha um PlayStation 1 e eu ficava lá jogando. Eu lembro que chamava os outros pra jogar, mas ninguém gostava tanto de Metal Slug, assim, tipo, de zerar. Ou se gostava, também já tinha zerado muitas vezes, tá ligado? Então eu ficava jogando sozinho aquela porra, mano. Eu jogava pra caralho, mano. Eu tava nem aí. Eu gostava muito de Metal Slug, velho. Quando eu ganhei o PlayStation 2, que vem a coletânea de Metal Slug e tudo. Ou Metal Slug 6, 7, não sei, mano. Tô falando de Metal Slug. Nossa, cara, eu ficava horas e horas jogando aquela porra, mano. Eu gosto muito de Metal Slug, muito, muito. Mas é isso aí, não tem muito o que dizer, não. Só que é um puta jogão e recomendo todo mundo jogar. Não que eu concorde com o fascismo, ou com qualquer outro ismo. Na minha opinião, os ismos não são bons. As pessoas não deviam acreditar em ismos, mas em si mesmas. Eu concordo com John Lennon. Não acredito nos Beatles, só acredito em mim. Essa frase é boa. Afinal de contas, era ele que era o máximo. Eu também gostaria de ser o máximo e não ter que me preocupar com as pessoas. Tá, essa parte aqui eu vou utilizar como jogos, porque são vários, e eram os jogos do meu pai. E ele tinha muito jogo de corrida, de tiro, de futebol, de esporte, tá ligado? E, além de não era coisas que eu me interessava tanto, ao mesmo tempo era a minha visão de adulto, quando eu era criança, tá ligado? Tipo, é isso que um homem adulto gosta, futebol, esportes e arma. E meu pai era apaixonado por jogos de Fórmula 1, de construir sua carreira, e no PS1 já tinha uns. Só que, tipo assim, o que eu acho interessante de alguns jogos, principalmente desses de esporte, já que Fórmula 1 também é um esporte, tecnicamente, já que é uma competição. Então, acho que eu falei merda, ou não, foda-se. O bagulho é que, tipo, ele tinha dos anos mais velhos, e, cara, você tá entendendo o que é um FIFA de 2005, num PlayStation 1? Você tá entendendo? Isso é muito tempo depois do PlayStation 1, sei lá, nem sei se era produzido ainda nessa época, mano. E eu tenho um certo amor por esses jogos, tipo Destruction Derby 2, que eu me lembro que meu pai ia, colocava os carros tudo, pá, explodia tudo, e eu ficava tipo, caralho, que foda, não sei o que. Só que eu nunca entendia muito, nunca passava muito das fases. Eu não passava muito das fases, se você percebeu, durante todos esses aqui, eu zerei muitos poucos jogos desses. Só que realmente, não acho que nem o objetivo deles era. Tipo, eu não acho que o objetivo de Destruction Derby 2 é zero o jogo. É mais se destrua com carros. E o objetivo de FIFA, por exemplo, não é zerar a FIFA, é você só simular que tá jogando bola, tá ligado? Agora Driver, que meu pai tinha jogado, Driver 2, meu pai era muito fixado em jogo de rally também. E eu nunca fui muito apegado com bagulho de carro, tá ligado? Mas, cara, eu acho rally muito bravo, mano. Até hoje, eu acho rally, tipo assim, um esporte muito... De novo, não sei se é esporte, né? Mas eu acho rally um bagulho muito radical, mano. Tipo, muito... Uma coisa que vale a pena falar também é que meu pai jogava Delta Force. E meu pai não jogava só Delta Force PlayStation 1, ele jogava o da Lan House. E se você não sabe, Delta Force de PC é muito importante, não só pela ambientação que ele criou no mundo dos games, mas também porque ele tinha online, cara. Isso é muito raro. E é um bagulho meio besta aqui, só uma curiosidade muito aleatória que meu pai jogava Delta Force de PC. Mas eu achei interessante, cara, porque meu pai não era nada ligado com esse bagulho de videogame e ele acabou jogando muitos clássicos, mano. Tipo, ele pegou bons jogos e ele nem sabia, tá ligado? Só acho isso interessante mesmo. Virei playboy. Aí, bandidagem, tem um recado urgente pra dar pra vocês. Tomem cuidado, hein? Cocota bota ovo quando balança a bundinha no baile. Pac-Man World 20th Anniversary, ou Pac-Man, Mundo do Pac-Man e os seus 20 anos.
Esse jogo é uma comemoração dos 20 anos de Pac-Man. Dá pra ver que eu peguei muito jogo que era uma homenagem, uma comemoração. Achei isso legal. Esse jogo, cara, esse jogo é muito legal, mano. Muito legalzinho mesmo. Foi uma ótima transição do Pac-Man pro 3D. Eu acho que, se eu não tô enganado, foi sim o primeiro jogo do Pac-Man 3D. Plataforma simplesinho, sem muita enrolação. Ele tem umas fases de temas muito variados, eu acho isso muito interessante. Porque geralmente quando você vai jogar um jogo é tipo, uma floresta, deserto, neve, e o Pac-Man não, mano, é piratas, e pré-história, e espaço, e aí você vai, tá ligado? Nada a ver com nada, e assim que é bom mesmo, mano. Coisa nada a ver com nada, que acaba criando uma própria atmosfera. E não à toa, mano, Pac-Man World teve uma boa recepção e criou a trilogia de Pac-Man World 1, 2 e 3. Se você não conhece, conheça, mano, porque é um jogo muito aclamado. Inclusive, Pac-Man World 1 nem é o jogo mais balado do lado. Eles falam que o 2 ou o 3 é o melhor. Eu não sei, eu só joguei 1 e joguei um pouco do 2. E tem a versão de Game Boy Advanced também, que é tipo um remake pro Game Boy Advanced. Eu não joguei, não sei como é que é, mas eu achei interessante, que é bem parecido mesmo com o de PlayStation 1. Mas o jogo brilha mesmo no seu protótipo. O jogo teve uma criação um pouco turbulenta. Ele começou de um jeito bem diferente e basicamente a proposta que deram... Assim, vou explicar a história de um jeito bem masclado mesmo. Basicamente contrataram um time pra fazer o Pac-Man 3D, mas deram uma instrução muito confusa que o Pac-Man não podia ser o Pac-Man. E aí fizeram uma história que era um cara, um moleque que não queria jogar, que não tinha espaço pra jogar um jogo mais maneiro 3D. Aí ele teve que acabar jogando Pac-Man e ele fica tipo, ai meu Deus, esse jogo de velho e velho que não sabe de nada, ai meu Deus, como Pac-Man é idiota. Aí um vilão que tá dentro da máquina do Pac-Man fala, eu vou te mostrar quem que é o idiota aqui. Vai lá e transforma ele no Pac-Man. E eu juro que eu não tô usando droga, mano. Esse é o contexto que eles tinham criado pro jogo. E aí o jogo inicia, e ele é muito diferente, o protótipo é muito diferente do jogo que virou. E o que rolou nesse protótipo foi o seguinte. Essa imagem que você está vendo aí é o que os dev mostraram, tá ligado? Mostraram esse... Não esse vídeo em si, mas basicamente esse jogo aí, mostraram pros caras fodão da empresa. E falaram, isso aqui, estamos fazendo, bibibobó. E o cara demitiu todo mundo. E foda-se. Ele demitiu todo mundo, deixou só poucos caras lá que estavam trabalhando, tipo, os líderes do projeto. Falou, você pode ficar, mas vai todo mundo ser despedido. E o projeto começou do zero, mudou o nome. O nome do jogo antigo era Pac-Man Ghost Zone e virou Pac-Man World. E foi pro melhor. O jogo, claramente, o protótipo do jogo parece Bubsy 3D, que se você não sabe, foi um mascote que fez muito sucesso nos consoles antigos, aí foi virar pro 3D e não virou, porque o jogo era uma bosta. E Pac-Man Ghost Zone parece muito mesmo com Bubsy 3D. Então que bom que não deu certo. Mas eu sinto mal pelos caras que foi despedido. Inclusive, procurando, eu vi um dos caras que trabalhou no jogo do Pac-Man Ghost Zone comentando no comentário. Então, tem que ser humano também, ver que os caras fizeram o máximo deles ali, tá ligado? Mas achei bem interessante. E outra coisa que eu queria falar também é da polêmica da Mr. Pac-Man, que esse jogo aqui aparece ela, e se vocês não sabem, Mr. Pac-Man é basicamente o Pac-Man mulher. É basicamente o Mickey e a Minnie que eles inventam, assim. Só que a Mr. Pac-Man, na verdade, não foi os royalties dela original, quem tem é um outro cara. E hoje em dia teve um problema, e eles relançaram Pac-Man World 1, 2, 3, eu acho, não sei se foi, foda-se também, relançaram a porra do Pac-Man, tá de Pac-Man aí, que tinha tá de jogo, e eles tiraram todas as aparições do Mr. Pac-Man e transformaram a Mr. Pac-Man na Pac-Mon, mano, que é a Pac-Man. E sei lá, só achei interessante você falar que Mr. Pac-Man, você existe, mas eu também não quero ter nada a ver aí, não quero ser processado também, né, vai saber. Então, é isso aí. 12 segundos depois. De Bob SquarePants, Super Sponge, ou traduzindo para português, o Bob Esponja, a Super Esponja. E ele é um jogo plataformer 2.5D, super simplesinho, super legal. Ele me surpreendeu, eu não esperava que ele fosse tão bom assim. E por que eu não esperava? Porque adivinha, mano, eu ficava preso na primeira fase, tá ligado? E eu tô fazendo essa review aqui, eu tô percebendo que eu reclamo muito de dificuldade. Mas eu não vou parar de reclamar, eu sou muito casual player mesmo. E eu sinto quando os devs só alopram na dificuldade. E esse jogo... Eu vou tentar falar mais da gameplay no início e aí eu vou mais para as curiosidades, porque esse jogo tem várias. O jogo, ele é muito... Eu sinto que ele teve muitas ideias que não foram pra frente, tanto que o Source Code vazou e ele revelou isso. Então, eu sinto que o primeiro e o segundo capítulo era uma ideia do que o jogo era pra ser, e o terceiro, quarto e cinco capítulo foi meio que o jogo virou. Que o primeiro e o segundo capítulo dá pra ver que são capítulos mais focados em acessórios que você ganha, que é a rede no primeiro capítulo, no segundo você suga umas conchas e você solta. E no segundo ele dá o ritmo fica mais lento, por assim dizer. E no terceiro, e no quarto, quinto, eu acho que eles sentiram isso. Só que
eles criaram acessórios novos, só que em vez de ser categorizado, eles no terceiro, quarto, quinto é só tipo, foda-se, eles te largam ali e você passa da fase do jeito que você quiser. Só que é muito fácil você só rushar a fase, tá ligado? Do jeito mais rápido possível. E meio que tirou a necessidade de ter uma variedade maior de gameplay. Você pegar os acessórios ou não foda-se. E sendo que os acessórios são legais, tipo, a bolha te ajuda a subir em lugares e dá pra você ter muita mais liberdade com isso. E criar seu próprio caminho pra onde você quiser ir. E tem o bagulho do Karatê, do Sandy e o Bob Esponja. Enfim, eu sinto que é um jogo muito legal, mas podia ser mais, mano. Porque... querendo ou não, quando a gente fala assim, tipo, nossa, vou lançar um jogo do Bob Esponja, você já fica tipo, não, caralho, Bob Esponja. Porra, o Bob Esponja é legal, né, mano? Você é louco. E eu acho que eu tenho essa sensação também, acho que quando eu era criança eu também tinha. Mas esse jogo é muito bom, tipo um 8, 9 de 10, fácil. Inclusive ele vendeu muito bem no PlayStation 1, mesmo tendo sido lançado muito tarde, que foi lançado em 2001. Tá, e agora eu vou falar das curiosidades desse jogo, que é a melhor parte. Também queria pautar essa parte pra falar da música desse jogo, que, mano, eu gosto muito da música desse jogo, velho. Tipo, ninguém fala muito desse jogo, nem da música dele, mas eu vou botar uns trechinhos aí pra mim tá tocando de fundo. Esse aí, todo mundo fez as músicas, é isso aí. Bem, as curiosidades do jogo, as curiosidades estão no source code vazado, que, cara, é um bagulho bem besta, mas, mano, a linha de código dos caras tem, tipo, eles brincaram muito com os códigos. Tem uma função chamada morra o seu poroso maluco, quando o player morre, tá ligado? E tem o que, quando você toma hit, isso machuca. Isso eu tô traduzindo. Mas aí quando você toma um insta-kill, isso machuca tanto que agora eu vou morrer. E, sei lá, eu só achei interessante que, pô, mano, os caras lançaram em 2001 e só meteram o foda-se, tá ligado? Tipo, programaram do jeito deles e realmente saiu um jogo bacana. Polêmica também, né? Que apesar de eu elogiar aí os dev, essa parte é meio foda. Mas eu não entendi direito, eu pesquisei e tem várias fontes diferentes. Eu vi gente falando que foi os criadores do Bob Esponja que desenharam isso. E eu vi gente falando que foi os caras, os dev. E eu vi gente falando... enfim, tem isso aí e é oficial e foi encontrado nesse jogo, tá ligado? Só sei disso, não sei quem fez, não sei quem colocou, tá aí. Mas eu acho que foi um bagulho muito mais comédia, tá ligado? Do que um bagulho tipo, sei lá, mano. Quem vai bater bonito pra essa porra? Mas enfim, imagens meio de pornô, assim, do Bob Esponja, da Sandy, o Bob Esponja meio que numa roupa de porra, eu esqueci o nome, de latex, essas porra, assim, de fetiche. Então, eu achei engraçado, eu acho que provavelmente foi uma piada entre eles, e é um jogo muito bom e fechou aqui. Porque talvez seja besteira procurar por sinais do universo. Quer dizer, talvez o universo tenha coisas melhores pra fazer, e meu Deus, eu espero que ele tenha. Sabe quantos sinais eu recebi pra ficar ou não ficar com alguém e onde isso me levou? Talvez não existam sinais. Talvez um colar é apenas um colar e um puff é apenas um puff. Talvez a gente não precise dar sentido a tudo. Talvez a gente não precise que o universo nos diga o que queremos. Talvez já saibamos. Bem lá no fundo. O primeiro é Marvel Super Heroes vs Street Fighter. E, cara, esse jogo, porra, eu lembrava muito dele pra caralho, tá ligado? E o jogo é muito bom. Mas tipo, em questão de jogo, analisando ele de uma forma crua como jogo, ele é meio, tá ligado? Porque ele acho que era um terceiro relançamento no PS1. E, sei lá, mano, adicionaram uns personagens novos, uns bagulho novo. Tipo assim, adicionaram, Mas pra mim, eu tenho um carinho por esse jogo. E é isso, mano. Eu gosto muito de Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Eu gostava muito de jogar com Homem-Aranha, Capitão América, o Hulk. Tipo assim, nem sabia que era o Ryu, tá ligado? Foda-se o Ryu na época. Eu só queria jogar com os caras, com Homem-Aranha, tá ligado? Com o Wolverine. Porra, jogar de Wolverine é muito legal, né? E eu gostei que no final do jogo você luta contra o Akuma Robô, mano. E, sei lá, achei da hora. Porque, mano, é uma luta muito difícil. Tive que dar quase perfect pra ganhar dele. Mas nada que um save states não ajudem, né? Não. Nossa, mano, vou ter que cortar essa parte. Falei que eu usei save state. Isso não! Para! Isso não! O que você tá fazendo? Incendiou toda a comida, o abrigo e o rum? Sim, o rum acabou. Por que acabar com o rum? Porque é uma bebida vil que transforma os homens mais respeitáveis em completos patifes. 2, aquele sinal tem mais de 300 metros de altura. Toda a Marinha Real está procurando por mim. Acha mesmo que há a mínima chance de alguém não nos ver?
Mas por que acabar com o Ron? X-Men 2, Mutant Academy. Esse jogo é bem importante pra mim, mais que foi Marvel Super Heroes. Não sei porque, pessoalmente eu acho que é porque X-Men Mutant Academy tem bem mais personalidade. Eu acho que teria sido um jogo mais bem vendido, mano, se eles tivessem lançado o 2 como um, só que tudo junto. Porque o 2 é meio que, eles relançaram, o 2 é basicamente uma DLC. Sendo que, só que na época não existia, tá ligado? Assim, existia, né, tipo Sonic 3 e o bagulho de Sonic Knuckles, mas de um jeito convencional não existia DLC. Então eles fizeram essa porra aí, adicionaram 2 personagens, um sistema de combo mais elaborado, só que não, assim, vendeu ok, tá ligado? Lançou em 2001, então também tava muito no fim do console. O jogo, cara, o jogo é muito legal, mano, o jogo tem, tipo assim, uns personagens muito obscuros, os caras só colocam, tipo, mano, Havok, velho, quem conhece o Havok, assim, quando você joga um jogo de X-Men, você não tá esperando ver ele, tá ligado? E você libera uns personagens, mano, você libera o Professor Xavier, tá ligado? Tipo, porra, velho, você joga com ele na cadeira de rodas, mano, isso é muito legal, velho, muito representatividade gamer, isso aí que é representatividade gamer, mano. E, bem, outro personagem que você libera também nesse jogo é o Spider-Man, sim, o Homem-Aranha, que também tava lá no nosso Marvel Super Heroes. E você sabe onde o Homem-Aranha também tá? No Homem-Aranha 2 de PS1. Spider-Man 1 e Spider-Man 2. Eles são jogos muito parecidos, então vou analisar os dois juntos. Isso vai ser talvez um pouco confuso, mas eu vou tentar fazer não ser confuso. Primeiro, a gameplay. Mas é porque, mano, você vai ver que os dois jogos. Eu inclusive vou tentar diferenciar pra você a gameplay dos dois, mas eles são realmente muito parecidos. Eles usam a mesma engine e sabe que a mesma engine eles usam de Tony Hawk Skate Pro 2. Tá aí uma curiosidade interessante. O jogo, ele é bem bata em bandido. Ele é muito linear, mano. Esse jogo é muito linear mesmo. Ele fica tentando te impressionar com 3D, a história do Homem-Aranha e tudo mais, mas na verdade ele é bem. Você tem um objetivo, você tem que ir até ele, e é isso aí, você pode andar pelo mapa, ver as coisas, mas no geral é isso. Tanto que no sentido replay do jogo, não tem muito o que mudar, tá ligado? Além de você pegar os colecionáveis, tem bastante colecionáveis, tem bastante roupinhas que dá pra você pegar, só que é um jogo que muito, muito linear, tá ligado? Você vai jogar ele pra repetir a história, e a história não é muito grande, a história dura... Mano, se você souber assim o que você tá fazendo, você zera em 1h30, 2 horas. Isso eu falo pros dois jogos. Só que o Spider-Man 2 é muito mais difícil que o Spider-Man 1, cara. Eles erraram um pouco a mão no 2, papo reto. E, cara, eu sou muito chorão com dificuldade, mas um realmente não é difícil. As partes difíceis é só você tentar mais uma vez, mas o 2, ele chega ali no final, ele judia de você, mano. Judia mesmo. É foda. E eu acho que é isso em questão de gameplay. Várias diferenças em questão de enredo, só que em tese é a mesma coisa, tá ligado? Tipo, no primeiro jogo, se eu não tô enganado, é o Scorpion, o Dr. Octopus, o Carnage, o Venom, o Mysterium, eu acho que são todos. Aí no segundo é um cara de fogo lá que taca fogo no você, o cara da areia que aparece no filme do Homem-Aranha, a porra do Electro que tá no nome do jogo, eu esqueci. E, mano, eles trouxeram um vilão que, assim, eu não sei de onde que eles tiraram isso, tá ligado? Que é um muito antigo mesmo, eu nunca me vi ele em nenhum lugar. Que é o Cabeça de Martelo. Mano, é a 4ª vez que eu tô gravando essa porra desse take, porque eu falo pra caralho, mas eu vou tentar resumir, ó, mano. Primeiro eu tenho uma crítica a esse jogo, porque ele é um jogo muito foda, só que, basicamente, resumindo muito, mano, como que os caras não traduzem um jogo do Homem-Aranha do PlayStation 1 pro português do Brasil, tá ligado? Tipo, mano, vê uma review de um cara dos Estados Unidos que viveu nessa época falando desse jogo. Mano, o cara ama o jogo, tá ligado? E eu não tô falando de uma review da época, não tem que ser. Pode ser uma review de hoje em dia, mano, tipo, de um cara que viveu na época, tá ligado? Os caras amam o jogo. Porque é o que todo nerd americano quer, mano. É o que os caras querem quando eles vê Vingadores Ultimato, mano. E é muito legal, velho, tá? É legal. Eu gosto de... Mano, eu sinceramente não tô nem aí. Mas eu gosto de criticar as coisas, ver elas de um jeito mais artístico. Eu acho interessante, tá ligado? E eles, mano, cagam pro Brasil, tá ligado? Cagavam antigamente, cagam meio que hoje em dia, tá ligado? Tipo, é um bagulho meio foda-se, meio largado, mano. Quem custa fazer uma dublagem Peter Parker aí, mano? Pô, mano, outro exemplo. Porra, tem o Stan Lee no jogo. O Stan Lee narra o 1 e o 2, mano. Isso é muito foda, não é? Agora, o que uma criança nos anos 2000 vai saber quem que é Stan Lee, mano? E mesmo que ela saiba, mano, como que ela vai reconhecer, velho? Ela, tá ligado? Falando um pouco mais das curiosidades, tem a cena de Intocáveis nesse jogo, no Spider-Man 2, que é a cena de Antar, ou The Untouchables, que é um filme desses filmes de máfia, tiroteio bastante. E eu só quis falar porque, mano, eu vi um filme que tava... Eu vi uma review de um cara criticando o jogo, e ele falou que achou essa cena muito bizarra, e que não entendeu porque que os caras tava tão paradão, não sei o que. Mas é que ele não tinha entendido que foi uma referência, tá ligado? E, não criticando, acho que
nada a ver, só falei aqui porque é uma referência que eu mesmo não peguei. Aí quando falaram, eu falei, pô, mano, da hora eu falar no vídeo. Falando agora da polêmica do Thor, mano. Basicamente, no final do jogo, tem uma piada que o Spider-Man nunca ganha crédito e o Thor ganhou crédito, porque o Electro, ele mexe com eletricidade, entendeu? Aí o Thor é o respeito, entendeu? Aí botaram tudo na conta do Thor. Só que tem um cara no fórum muito antigamente, que falou que viu o Thor. E basicamente muita gente veio confirmando, e blá, história vem, história vai. Foram na Wayback Machine, que se você não sabe, é um site que basicamente ele armazena sites antigos, seria preserva sites antigos. E tinha um site antigo, um backup antigo da Activision, que foi o jogo que, não sei se desenvolveu ou distribuiu, o Spider-Man. E tinha um vídeo lá do Thor do Spider-Man, falando de Spider-Man 2, tá ligado? E eu não sei se é verdade, não sei se é mentira, eu pessoalmente não botei tanta fé não, mas são fontes bem sólidas, tá ligado? Então vale a pena, pensei que vale a pena colocar no vídeo. Esse jogo aqui, ele lançou em outubro, é o que diz a Wiki, mas ele não lançou em outubro. Spider-Man 2 lançou em agosto, um mês antes de setembro. Você sabe o que aconteceu em setembro de 2001, amigo? Então, você sabe do que é esse Spider-Man 2, mano? Eu vou te explicar. Você vai contra o Electro e você vai contra vários vilões, eu citei agora há pouco. E o plano do Electro, você acredita que é ir nas Torres Gêmeas e chegar ao topo dela? E a luta final do jogo é nas Torres Gêmeas? Tá ligado? Você tá entendendo? Assim, não teve cenas tão iguais, mas porra, mano, é muita coincidência, cara. E deu pra ver que não foi na maldade. Porque, ou se foi também, né, não sei, mano. Mas em outubro, acho que foi em setembro, eles recolheram os jogos de volta. Tanto que, isso é um bagulho muito interessante mesmo. Tem gente que tem o jogo antes do 11 de setembro. E, cara, são poucas as diferenças, mas elas impactam sim no gameplay, tá ligado? Eles pegaram e depois distribuíram, como diz a Wiki, em 18 de outubro, voltou a distribuir o jogo. Eles mudaram tanto de nome, mudaram de fase, tudo que é relacionado às Torres Gêmeas, eles deram uma disfarçada. A fase final, ela era conectada, os dois prédios, não é mais, você tem que ficar pulando. E dá pra ver que é uma luta final meio, tá ligado? Que eles... Tá meio mal configurada, por assim dizer. Pelo menos eu senti isso jogando, cara, sem maldade. Senti que eu tava meio foda-se, tá ligado? E eu acho que eles deram uma desanimada com isso, mano. Mesmo que o bagulho já tinha lançado, velho. Porque, porra, mano, deve ter... sei lá, imagina o bagulho que você faz, vai lá. Você faz do Homem-Aranha, assim. Aí vai lá e acontece na vida real, tá ligado? E, tipo, você só, caralho, mano, tem que tirar isso de produção agora. Puta que pariu, mano. E é isso. Essa relação dos dois é macabra, mas deu pra ver que não foi culpa deles. Abra bem os olhos, preste muita atenção. Se eu não pedir, não quero sua opinião. E se alguém quisesse, iria te perguntar. Mas não faz diferença, porque ninguém vai ligar pra você. Vai tomar, vai tomar, vai tomar no cu. Vai tomar, vai tomar, vai tomar no cu. Wood Picker Racing, ou mais conhecido como o jogo de corrida do Pica-Pau. E ele é um jogo inspirado naquela série do Cartoon Network do Pica-Pau, aquela mais moderninha. É uma série legal, dá pra ver que o início do projeto foi legal, tanto que você vê isso pelo menu do jogo, que tipo assim, ele tem um espírito ali mais meio que radical, assim, tipo, corrida, sei lá, mas não virou, mano, porque esse jogo aqui é uma bosta, mano. Inclusive, ele possui eles possuem duas versões, né? Mas ele foi lançado no PlayStation 1 e no Game Boy Color. E a terceira versão dele é de Dreamcast. Só que não lançou, possivelmente porque esse jogo é uma bosta. E foi vazada a versão de Dreamcast e é a mesma coisa do PlayStation 1. Então eu imagino que talvez não lançou justamente por isso, tá ligado? Os caras nem mudou nada, só... Tipo, não tem nenhuma diferença mesmo. E a de Game Boy Color é pior do que a de PlayStation 1. O jogo tem algumas coisas interessantes do universo do Walter Lantz. Pra quem não sabe, é o criador do Pica-Pau. Eu tenho um apreço, um carinho por esse jogo muito grande, mas eu tenho que reconhecer que, assim, os devs desse jogo não sei, eu acho, na minha opinião, o jogo era pra ser algo melhor. Quando eu era criança, eu jogava muito esse jogo, cara, e era porque eu não sabia o que era um jogo bom de carro, de kart, tá ligado? Tipo, eu era uma criança, tá ligado? Qualquer coisa pra mim que tinha o Pica-Pau lá, tava bom. Eu acho que eles pensaram muito nisso quando eles estavam fazendo o jogo, mas eu inclusive pensava que você liberava personagens quando você completava alguma coisa. Eu não conseguia completar quando era criança. E você realmente libera. Só que os personagens que você libera
é aquela professora doida. Não sei se era uma professora, sei lá o que é. Uma menina que aparecia nos desenhos do Pica-Pau, funóia das ideias. E outro cara funóia das ideias queria matar o Pica-Pau. Tipo, só 2 caras querem matar o Pica-Pau, tá ligado? E tem personagem melhor pra colocar, mano. Tinha umas pistas melhor pra colocar, velho. Então por que eles só cagaram pro jogo aí? E, mano, a dificuldade desse jogo é, tipo, ridícula, mano. Porque não é um difícil, tipo Lego Kart, tá ligado? O Lego Racer. É difícil, mano, porque, porra, o seu... É um pouco injusto, mas... Tem um cara que é muito bom e tá disputando com você no meio da corrida. Beleza, mano. Você tem que, tá ligado? Ficar melhor que ele. Mas, mano, o level design dessa porra é o problema. Eles... É ridículo, mano. Tipo, as paredes, elas... Mano, eu vou explicar a dificuldade desse jogo. Eles pensam que colocar paredes na sua frente pra você ter que fazer curvas é dificuldade, tá ligado? E o quão difícil é o quão mais íngreme vai ser o mapa, o quão mais quadrado vai ser o mapa. E beleza, mano, tudo bem pensar isso, tá ligado? Mas não funciona assim, mano. Tá ligado? O jogo não fica mais difícil, o jogo fica mais chato, mais chato, mais entediante. Mas tem uma coisa muito interessante sobre esse terceiro jogo. Sobre o terceiro personagem que eu não tinha falado, que é o Space Mouse. E se você não sabe, Space Mouse, ele é um cartoon antigo do Walter Lantz. Eu não sei muito bem, nem fui muito a fundo pra pesquisar se ele fez muito sucesso, não sei o que, mas aparentemente, sim, e aparentemente ele foi animado. Então, é isso aí, essa é a primeira aparição moderna do Space Mouse, e única. Pelo que eu saiba, tem um livro do Space Mouse moderno e só, uma comic, sei lá. E é isso, só tô falando isso porque eu não vi ninguém falando isso sobre nenhum lugar, eu achei numa wiki de fãs de Pica-Pau, tá ligado? E é isso aí. O senhor trapaceou, Dr. Jones! O senhor roubou! Como Pegou assim? 4 cartas! Não, estavam Você não grudadas. vale, não tem Estavam desculpa, grudadas. não tem desculpa! Foi sem querer! Eu sou baixinho, mas o senhor é um grande trapaceiro! Dr. Jones, o senhor trapaceou! Pode me pagar, o senhor me deve 10 centavos! E o que é isso? O que é isso aqui? E ainda me acusa de trapacear? Trapaceou! Não, o senhor não. trapaceou! Eu não trapaceei, não. O senhor trapaceou! Eu nunca Trapaceou faria isso. sim, senhor! Não. O senhor trapaceou! Não começa. O senhor me deixa pobre, isso não tem graça! Jogar com o senhor não tem graça! Então não vou jogar mais. Eu também! Chega! Esse lugar está completamente cercado. O lugar está cheio de criaturas vivas. É por isso que chamam de selva, Dona. E estamos aqui com o 20º jogo. Mano, foda-se essa conta. Nem faz sentido, porque nos jogos do meu pai eu citei um tanto de jogos. Mas enfim, não posso esconder, provavelmente o jogo que vai ganhar o prêmio de jogo mais nostálgico é Tomb Raider 3. Mano, puta que pariu, cara. Vocês não têm noção o quanto que todos os Tomb Raiders, meu pai tinha todos. Isso que eu tava falando no início do vídeo, que meu pai não era um cara gamer. E sem querer ele virou gamer. Mas não por causa do Tomb Raider, não por causa de mim, mano. Inclusive meus pais têm histórias que eles jogavam. Tipo assim, meu pai jogava e minha mãe ficava lá vendo ele jogar quando eles namoravam ainda, tá ligado? E eu achei bem fofo, assim. Mas eu também, quando meu pai começou a jogar... Quando começou a jogar não, né? Mas ele jogava já quando eu era moleque. E eu ficava lá assistindo ele jogar Tomb Raider, mano. E era muito legal, velho. Porque Tomb Raider é um jogo... Envelheceu muito mal. Ele envelheceu que nem um queijo. Eu gosto de dizer, tá ligado? Ele é gostoso. Só que ele é fedido. Muito fedido. Então você tem que comer ele... Saber o que ele é fedido. Ele é um jogo muito difícil. Eu queria fazer um vídeo só dos Tomb Raiders. Mas, cara, Tomb Raider é muito importante e é muito nostálgico pra mim. Porque ele... Cara, eu me lembrei de sonhos. Ele também me lembra muito de sonhos. E eu tive muitos sonhos com Tomb Raider. Eu tive um sonho, cara, que era... Tem uma parte de Tomb Raider 3 que você anda com uma motoquinha. E eu sonhei que... Eu meio que tava vivendo na terceira pessoa de um velho, todo de branco, assim, andando num Fusca. Um Fusca branco. E ele... Tipo assim, ele ia que nem Lara Croft, só que chegou uma hora que ele errou, assim, e caiu que nem bosta e explodiu. E pra mim isso foi um pesadelo, tá ligado? E eu lembro que inclusive estava em gráfico de PS1, então nem foi um bagulho tão graficamente horrível no sonho. Na verdade foi um bagulho até meio impressionante, que na época eu sonhei com um gráfico bem de PS1, tá ligado? Mas eu acordei na hora, mano, de assustado mesmo, tá ligado? Enfim, eu não vou me aprofundar muito no Tomb Raider 3, porque eu penso em fazer um vídeo disso. Se você já reparou, eu tô fazendo um vídeo de PS1, já pensando num vídeo de PS2 e pensando numa série de Tomb Raider. Isso é foda, mano. Mas tenho muito carinho por essa série de Tomb Raider, principalmente de PS1. Eu nunca nem zerei o de PS2. Mas eu também não zerei todos de PS1, eu tô nessa missão aí, só que é um jogo muito... Cara, se você for jogar, jogue os remake, remaster que lançou na Steam. Jogue esse. Acho que você vai se divertir mais, cara. Não jogo de PS1, ele tem uma séria problema de iluminação, cara. O jogo é tipo assim... isso é uma crítica boa que eu vou dar agora. Mano, o jogo é tão assustador quanto Resident Evil 3. E ele sabe ser assustador. O Tomb Raider quer mais te assustar do que fuder seu jogo.
E ele faz isso muito bem, mano. Só que isso não compensa pela assertividade, do jeito que ele te pune, os controles, tá ligado? Tipo, não compensa na balança. Por isso que é um queijo bem fedido, tá ligado? E o último jogo da lista, e um dos jogos mais importantes para jogos de guerra. Então, basicamente, se você gosta de jogo de guerrinha, de Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, dê sua medalha de honra para Medal of Honor, ou Medalha de Honra, que é um jogo que eu não gostei. Tipo assim, reconheço, dá pra ver o quão ele foi importante, mas assim, em questão de gameplay, cara, você tem que pensar que Half-Life foi lançado 1 ano antes desse jogo. E tá bom, mano, você pode me criticar que esse jogo foi lançado em PS1, Half-Life tava no PC, que eles tinham muita mais liberdade, beleza. Mas assim, cara, mano, não consigo jogar Medal of Honor. Foda-se, eu dei um 6. E eu acho que eu tô mostrando aí na tela que o quão longe eu cheguei no jogo. E é isso. Esse é o máximo que eu consigo, mano. Chegou uma hora que eu não consigo mais. Vi o final na internet aí, tá bom, mano. O jogo não é ruim, eu só não tô com paciência. Se você é uma pessoa que gosta de FPS, tem paciência principalmente com FPS antigo, você vai gostar. Ele só é um jogo que pra mim tá ultrapassado, tá ligado? Mas enfim, Medal of Honor foi o último jogo que eu joguei de PlayStation 1. Eu tava jogando e aí minha mãe me chamou e falou pra eu ir lá pra fora. Eu morava num condomínio. Eu fui e meu pai tava, tipo, passando a cerca, assim. Falou, ó, filho, eu trouxe pra você, não sei o que. Eu tenho que ir pro trabalho, mas toma, pode usar. Aí ele me deu assim, e era um PlayStation 2, mano. Eu fiquei maluco, dei um abraço nele atrás da cerca. Ele foi lá trabalhar. Então, chegamos ao final do vídeo. Eu queria agradecer quem assistiu até aqui, quem assistiu só até metade também, muito obrigado. Eu sei que talvez esse vídeo tenha ficado um pouco confuso, um pouco sem contexto, mas essa é a minha arte, eu só queria me expressar de alguma forma e eu fui lá e fiz esse vídeo. Bem, eu queria convidar vocês a comentar, se você quiser conversar desse assunto dos jogos, se você quiser, sei lá, fazer sua própria lista dos comentários dos seus jogos de PlayStation 1, outros jogos que você faz. Cara, você tem que ser livre. É isso aí. Eu não vou deixar nas redes sociais, se você me ver na rua, e é isso aí, mano. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. E quem sabe eu faço outro vídeo. Dá pra ser perfeito, mas sabe aquelas paradas que você rima simples, convicto e diz pronto, tá feito?